Olá, meus amados irmãos, amadas irmãs, salvos, redimidos através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Alto preço pago por cada um. Sacrifício. Que Ele vos complemente cada dia na sua gloriosa paz. Bem, eu quero fazer hoje um início, se Deus me ajudar, para falar sobre um assunto ao qual tem vindo ao meu coração e a gente acompanha também assim as pregações dos pastores, né? Pastor Paulo, pastor Adriano, pastor que possa, né? O pastor Júnior, e a gente vê como que a gente conversa com eles de vez em quando, pessoalmente mais com o pastor Júnior, né? O pastor Adriano só por telefone. E como as coisas sincronizam, acho que está certa a palavra, sincronizam. E pelo fato de que nós não estamos mais na dependência de um pensamento humano, de um ensino humano, mas totalmente dependentes de Deus. Então a nossa fonte é a mesma. A nossa fonte de inspiração é a mesma. É a Bíblia Sagrada. Então tudo aquilo que as pessoas falam que é Bíblia, não está mal interpretada, não está interpretada segundo o seu entendimento, é claro que nós não vamos jogar fora, nós aproveitamos. Então tudo que é Bíblia Sagrada, então nós não vamos dar um choque assim, porque tudo é correto segundo as Escrituras, cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu dom, e Deus age em todos conforme aquilo que Ele deu para cada um. Então eu tenho um assunto que eu gostaria de começar hoje e não vou terminar hoje. Eu não quero ter pressa, a gente faz muito apressado e às vezes não cita direitinho as Escrituras as quais deveríamos citar. Hoje se fala muito sobre a doutrinação nas escolas. O que seria a doutrinação nas escolas, né? Então, ali tem um professor ou uma professora que tem um tipo de crença. Então, ela, às vezes, pode ser que isso aconteça. No meu tempo não tinha, né? Que a escola é para ensinar o quê? As matérias de escola, história, conforme traz os seus livros, a geografia do mundo, do Brasil, português, hoje sempre tem mais uma língua, né? É o francês, o espanhol, o italiano ou o inglês, que é o mais difundido, parece que é o mais disputado por todas as pessoas que querem falar duas línguas. Então, primeiramente fala a sua língua natal e depois escolhe uma. Normalmente a maioria opta por inglês, que é menos complicado que às vezes o português, né? Nas suas raízes. Mas a doutrinação, ela deve ser combatida, sim, pelo fato de que cada pessoa tem que ensinar, não é o que ele acha, o que ele pensa. É aquilo que está provado ser a verdade. Então nós estamos vivendo um tempo, em todos os sentidos, há paralelos entre política e religião. A gente costuma dizer assim, 3 pontas perigosas que sempre traz discussão: política, futebol e religião.
Então as pessoas tomam o seu partido e fogem da justiça, da lealdade. Então, por causa disso, se mata um semelhante seu. Nós temos visto aí pessoas morrendo, automaticamente outras matando. Por causa de quê? Por causa de um gol que não foi validado e discute. Porque uma falta que o juiz não deu e te discute. Então as torcidas organizadas. Estou tomando isso para vocês terem pé da situação. Você está pensando que o mundo religioso foge disso? Não, não tem fugido. Não tem fugido. Tem estado enrolado em todos isto. Por causa da religião se mata, por causa da religião odeiam, por causa da religião desprezam, por causa da religião criam preconceitos. Paulo escreve a carta aos Romanos a respeito dos efeminados e outros. Tudo bem, está escrito, cada um vai colher o que planta. Agora, porque lá está escrito, então eu tenho ódio deles? E eu quero que eles sejam tirados da terra? Cada um colherá a sua sentença. Ao tomar partido contra ou a favor, automaticamente eu estou me desvinculando da perfeição da doutrina de Cristo. Então, doutrina. Vamos lá. Começando aí com Deuteronômio, capítulo 32, no Cântico de Moisés. Depois vocês olham aí e leiam também. É bom, porque vocês veem que nós estamos lendo a palavra. Às vezes a gente cita, mas são versículos conhecidos, todos sabem que está escrito na palavra. Não é uma doutrina aquilo ali, aquele versículo, citando para ampliar. Verso 1 diz: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E a terra ouça as palavras da minha boca. Veja bem o que está escrito. Moisés escrevendo assim. E a terra ouça as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destilo meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Muito bonito, né? E profundíssimo. Ele está falando de uma doutrina. Goteje a minha doutrina como a chuva. Ele está falando da doutrina de Deus. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destilo o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Então, qual que é a missão primordial de um pregador leal, verdadeiro? Apregoar o nome de quem, meus irmãos? Veja como existem dissonância em pregações. Mas quem que deve receber a honra? Quem que deve receber a glória? De quem a gente deve falar? Não para quem, mas de quem. Eu estou falando a voz de algo, de alguma coisa. Não de mim. Não, eu não posso tomar o vosso tempo para apregoar virtudes minhas, se tem alguma, não sei. Deve ter. Mas isso é problema das pessoas e não minha.
Salomão escreve assim: elogie-te os estranhos e não os teus próprios lábios. O eu, então, nestas alturas não existe. As pessoas ouvem e fazem o julgamento. Então, a Bíblia é uma fonte interminável de sabedoria. Se nós atentarmos para ela e procurarmos estar na posição que nos é devida, dada por Deus para exercermos aquela função na singeleza de coração, de espírito. Louvem-te o estranho e não os teus próprios lábios, porque isso, se você fizer isso, é tolice. Você perdeu a mente. Eu fiz isso, eu fiz... Não, esquece isto. Deus é quem faz todas as coisas através de vasos. Então as pessoas reconhecem isso, mas a honra, a glória, a glória, a Ele a glória, é a Ele. Por quê? Aí então Moisés continua: apregoarei o nome do Senhor. Quantos pregadores estão apregoando o nome, exaltando o nome de outros, tirando o nome do Senhor? Você ouve pregação comentários que ninguém fala o nome do Senhor, não fala Jesus, não fala o Senhor, nada não, é só o líder deles. Aí ele diz: engrandecei o nosso Deus. Aí ele dirige para nós. Então dirige para mim, para vocês, pregadores, se algum me ouvir, não sei se alguém ouve, algum pregador. A vocês, irmãos e irmãs, engrandecei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é a rocha cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Mas o que fizeram os homens? O que fazem os homens? O que fazem os pregadores? O que fazem os líderes religiosos, os políticos que tomam o nome de Deus em vão? Verso 5. Corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, e isso é a sua mancha, geração perversa e depravada é. Então, uma geração que corrompe o nome do Senhor, que não lhe dá a devida honra que deveriam dar, ou deveria dar, a geração, honra ao Senhor, então ela se torna depravada, perversa, manchada da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Pregadores soberbos, arrogantes, que acham que são eles é que vão salvar as pessoas, porque eles prendem as pessoas na sua doutrina e não na doutrina dos céus. E a doutrina que eu devo levar, pregar, é a doutrina pura e imaculada que Jesus deixou. E uma outra referência aqui, ainda nessa programação, é o perigo da fermentação, porque às vezes é apenas algo, uma coisinha à toa que é acrescentada, que é tirada e fermenta toda a massa. Todos que fazem quitandas, bolos, principalmente os doces, bolos doces, pães, entendem muito essa linguagem de Jesus. Mateus 16. Então nós vamos ler o verso. Qual que são os versos? Vamos debater. 8
9. Você quer ver? Mateus 16, 6 a 12. Diz assim a palavra, olha. Disse-lhes Jesus, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos não entenderam a linguagem de Jesus e eles discutiam entre si dizendo, é porque não trouxemos pão. Eles esqueceram de levar o pão. Para comer, eles não tinham nada para comer. Mas Jesus, percebendo isso, disse, homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 e quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão natural, mas que vos acautelasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, quando Jesus falou aquilo, então houve um alívio no coração deles. E então compreenderam que não dissera que se acautelassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então nós vamos fechar este primeiro aqui e a gente continua na próxima, não é? Doutrina dos fariseus. Então nós vamos compreender que existem doutrinas. E existe a doutrina. A doutrina maiúscula é a que nós devemos observar. Deus os abençoe. Até a próxima.